uma faz uma coisa, a outra faz outra e por último tem uma outra pessoa. Como é que funciona? Conta de novo aqui agora ao Vou vivo. contar então como é que funciona. O artista, a gente criou esse plano, né, baseado no artista desconhecido. Então esse é o primeiro método, o primeiro lugar ali do nosso método, que é o artista é desconhecido, e ele chega pra gente e ele fala: eu quero estourar. Então, geralmente, na primeira reunião, o artista fala: não, porque eu quero alcançar todo mundo, eu quero estourar. Então, a gente que tem que trazer com o nosso conhecimento essa noção de que você tem degraus e que daqui para o mainstream tem várias etapas. Então, a gente decidiu trabalhar nessa primeira etapa, que é tirar o artista do completo amadorismo, experimentar, ele está num lugar experimental, aspirante, e colocar ele em desenvolvimento para ele alcançar o midstream. E aí entra primeiro H. Então, H, a gente faz essa reunião, entende como que está essa estrutura, quantos singles, o que ele está querendo, quais os objetivos, e H entra com esse lugar de fazer o branding. E aí o branding ele cria esse posicionamento de mercado, você como marca artística se posicionando para conversar com a sua audiência. E é essencial para qualquer marca do mercado. Não importa se você é um artista, se pode ser a Coca-Cola nunca parou de anunciar a Coca-Cola e ela é top do mundo e ela é um refrigerante horrível, todo mundo sabe, não tem gosto, né? Que isso? Posso falar da Coca-Cola, né? Porque todo mundo tem, todo mundo sabe. Apesar da gente amar a Coca-Cola, é uma construção social você gostar de Coca-Cola, porque se você for analisar, é água doce com gás. Obviamente tem outras coisas. Maravilhoso. Não estou desfazendo da maior marca de refrigerantes do mundo. Mas, sabe, assim, eu acho que é um ótimo exemplo, porque a Coca-Cola se posiciona no mercado todos os dias. Onde você vai, tem a Coca-Cola. Se você vê o nome, você sabe. Se você vê o símbolo, você sabe. Se você vê a silhueta, você sabe. Isso é brand, isso é marketing, isso é investimento, isso é divulgação. Com relação ao branding também, eu acho que uma forma... As pessoas não sabem muito bem o que é, de fato, branding, né? E para explicar assim, fácil de um artista entender, quando o artista chega numa entrevista, se ele não souber falar exatamente quem ele é, a mensagem que ele quer passar, às vezes o artista ele fala a mesma coisa sempre, às vezes ele não tem repertório nas músicas dele, às vezes todas as músicas dele falam a mesma coisa, porque ele não pensou, ele não tem o branding dele bem definido, entendeu? Não é falar sobre a história dele em todas as músicas, mas é ele entender, tipo, chegar numa entrevista e conseguir conversar legal, é ele entender o projeto dele como um todo, como empresa, e toda a equipe dele também entender a mesma coisa, todo mundo tá alinhado, entendendo a mesma coisa daquele projeto, porque aí as inseguranças, elas acabam, sabe? Elas não acabam, mas elas diminuem muito. Então, às vezes, você acha que não tá dando certo uma coisa, mas se você tiver tiver o branding definido, com todos os objetivos, todas as estratégias que você vai usar para chegar a alcançar esses objetivos, se uma coisa der errado, você sabe exatamente por que aquilo deu errado e o que você tem que fazer para da próxima vez dar certo, entendeu? E o brand, ele cria esse túnel, né? Essa visão de túnel. Então, ele não vai ser eterno, ele pode ser um ano, mas ele cria uma visão de túnel. Então, você vai focar naquilo e vai reforçar a sua marca ali, né? Até as pessoas te reconhecerem por aquelas questões que você vai trabalhar. Tipo o cabelinho agora com Little Love, entendeu? Tipo, ele tá se posicionando aí nesse mais romântico. Sim. Há um tempo atrás ele não era assim, era entendeu? Little Hair, né? Ele não era assim. E aí agora ele veio com um álbum de romance. Então, daqui a pouco ele pode vir com um álbum mais quebrada, mais vivência, e aí ele vai passar uma outra mensagem nas redes sociais, nas entrevistas e etc. Tá seguindo a tendência do mercado, né? Pode ser também. Sim, mas não foi de uma hora para outra. Ele foi mudando a construção, comunicação dele. Antes de lançar o Little Love, ele já estava limpando a imagem dele, dando né? indícios, a comunicação dele, trazendo uma comunicação mais clean, né? Tirando o lance das drogas, das armas, que era uma parada muito presente no trabalho dele, muito característico. Não tô falando que isso é errado, só tô exemplificando. A estética dele mudou já nas postagens, na forma como ele se vestia. Ele começou a usar muito mais marca, começou a usar Louis Vuitton, começou a sair com a gata dele todo de grife, coisas que ele não trazia antes, trazia, mas era de uma forma muito mais MD Chef, muito mais Orochi do que o cabelinho galã, amante, né, o sedutor. E aí ele foi já mudando essa linguagem, que quando ele lançou o Little Love, todo mundo já estava acostumado com o cara apaixonadaço, sempre mostrando a mina ali, sempre vivendo um romance. Porque se for brusca, o público estranha, né? Exatamente. Você não retém, né? Porque você conquista pessoas
é uma construção, você vai conquistando, né? A gente não percebe, é tudo muito inconsciente esse processo, mas você vai conquistando. Então, por exemplo, é igual um artista que faz cover na internet, ele faz cover. Ele não está acostumado que você é um autoral, que você conversa com ele, que é a sua música, com o seu pensamento. Então, quando você lança um autoral, aquele cara que só veio pelo cover, ele não te reconhece, ele não tá conectado com você, porque não foi por isso que você trouxe ele. Então, você precisa construir esse relacionamento. É a mesma coisa do viral. Se você traz muita gente pelo viral, e aí você faz um conteúdo mais sério e o seu viral é engraçado, as pessoas que chegaram ali esperam mais conteúdos engraçados. Aí você fala, mas todo mundo, né? Por exemplo, estourei com a música X, mas agora todo mundo quer que eu cante a música X? Sim, porque foi por isso que as pessoas chegaram. Então, trabalhar esse branding também é trabalhar tudo isso para que as pessoas vão entendendo a sua construção, acompanhem a sua comunicação e queiram fazer parte, né? Não pode ser brusco. Se for brusco, a ruptura, eu acho que ela é muito grande. E aí, a partir do branding, entra a próxima fase, que é a estratégia mesmo, o marketing, para você lançar as músicas. Então, fiz lá o branding do Little Love, agora ele vai ser romântico. Agora a gente entendeu que ele vai ser romântico, a gente entendeu que ele vai falar de amor, que ele vai trazer relacionamento, que ele vai trazer esse tema. Então, agora entra o marketing. Como é que a gente vai pegar isso daqui e vai transformar em estratégias para comunicar isso para o público certo, entendeu? Aí entra o marketing, aí entra, tipo, a definição das músicas que ele vai lançar, porque o artista faz música todo dia, tem 50 músicas ali prontas. Escolher um repertório. A gente vai escolher um repertório. E aí a gente vai sentar e entender quais músicas ali fazem sentido para aquele momento dele, que vão comunicar aquilo que a gente estabeleceu, entendeu? E aí entra o marketing para entender qual é a melhor forma de divulgar essas músicas, para as pessoas entenderem o que a gente quer que elas entendam, entendeu? Na agência a gente chama de planejamento de carreira. Então a primeira fase é ouvir a música do artista. Se o artista não tem uma agência, ele pode com a equipe dele gravar guia, pode ser até no celular, para todo mundo se acostumar a entender aquelas músicas, reconhecer e fazer essa separação de repertório mesmo. Então, a gente escuta bastante as músicas do artista. E aí a gente já faz um processo de audição que já é validando, assim. Então, como a gente tem um conhecimento muito profundo de algoritmo, né, de playlist algoritmo editorial, de nicho de mercado, a gente já vai validando aonde que essa música entraria. Então, se eu escutar uma música, eu já sei quais as playlists que ela tem mais chance de entrar. E aí a gente já vai validando o nicho musical, que é uma estratégia muito importante. A gente vai entendendo esse cronograma, monta esse cronograma. Então, eu tenho 5 músicas, então qual que é a melhor forma? É um EP, é um álbum, é single a single? A gente precisa colocar um feat? Então a gente monta esse cronograma com o artista, a gente vai entendendo esse repertório, já vai fazendo essa análise de nicho musical, porque muitas vezes o artista fala, eu vou fazer aqui, eu quero entrar na Pop Brasil, mas às vezes a música dele é um indie. Então a gente precisa também entender em que lugar que ele vai entrar, quais são os artistas relacionados dele, para a gente poder entender também, eu vou fazer um show, vou fazer um feat, quem que está mais próximo de você? Porque o artista fala, o meu artista, dentro do brand, ele vai trazer referências mais nacionais. Dentro dessa outra parte, a gente precisa de referências mais dentro do lugar que ele está. Então, se eu estou aqui em Brasília, quem que é o artista que está fazendo, talvez, os primeiros shows, ou já está com um trabalho no digital legal, já está entrando em playlist? Então, esse é o artista mais próximo dele ali que a gente pode trazer. E a gente vai construindo esse planejamento de carreira. Quando ele está pronto, que a gente já tem planejamento financeiro, já tem cronograma de lançamento, a gente já tem todas as redes sociais, já tudo bonitinho, aí a gente monta um plano e aí faz uma reunião com a distribuidora dele para mostrar que ele não é um artista perdido, que é um artista profissional, que ele tem um planejamento, que ele tem um brand. A gente vende esse projeto para a distribuidora dele de uma forma que ele não conseguiria vender sozinho, porque a gente já sabe o que a distribuidora busca no artista. E aí, geralmente, quando a gente faz essa reunião, muitas coisas legais acontecem. Muitas distribuidoras que não assinam com o artista direto querem assinar, porque ele tem uma estrutura que a maioria dos artistas sozinhos não tem. As distribuidoras querem apoiar e eles acabam entrando em editorial muito mais rápido, ganhando capas de playlists muito mais rápido do que eles ganhariam, assim. E aí, depois desse apoio da distribuidora, aí a gente passa para a parte de lançamento. Aí é onde realmente vai executar tudo que foi planejado nesse período inicial. E aí, se o artista tem tudo isso, quando ele entra para lançar, a chance dele ter sucesso por tudo que ele construiu
é muito maior, talvez 10, 20 vezes maior do que se ele falar, vou lançar agora e não tenho nada disso. Porque ele não vai saber se comunicar na rede, ele não tem branding, ele não vai saber ordem, ele não tem apoio de ninguém, então... Então, na verdade, você deu o método todo, cara. Dei o método todo. É isso. E aí, lá na agência, a gente tem a Vessa hoje, que ela assume bastante dos lançamentos. A gente tem outros estrategistas, né? A gente tem o Yuri e a Luísa. E a Vessa também, ela é uma estrategista lá na agência e ela também faz esses lançamentos. Mas é a